Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os reis de Judá, falando sobre o rei Amazias, o rei que veio a substituir o rei Joás como rei no reino do sul, no reino de Judá. O texto bíblico ele vai dizer que Amazias ele assumiu o governo aos 25 anos de idade. E ele reina por quase 3 décadas. Ele tem um reinado quase tão longevo quanto seu pai. O rei Joás ele reinou por 52 anos o reino de Judá. Então a gente vê que os reis de Judá nessa época eles têm uma estabilidade diferente do que a gente viu nos reis de Israel, que reinavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e cada hora tinha um golpe de Estado. Os reis de Judá eles tinham uma estabilidade maior como reis do Reino do Sul. Amazias ele vai reinar e a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Ela não esclarece o que quer dizer isso. Eu fiz apenas uma inferência na revista, eu fiz uma dedução de que talvez ele estivesse fazendo isso como uma fachada. Né? Ele adotava uma fachada de retidão para o povo, para angariar um apoio popular, mas que na verdade ele não teria essa vontade de seguir a vontade do Senhor de pleno coração. Em todo caso, o texto bíblico vai dizer que Amazias ele vai vingar a morte do seu pai, ele vai caçar os seus executores e vai vingar a morte do seu pai, executando aqueles que vieram a causar a sua morte. E o texto bíblico ele vai dizer, bom, ele fez isso, legal, ok, só que Amazias ele vai ter uma série de deslizes daqui para frente, né? O seu reinado ele vai ser marcado por 3 deslizes que ele vai ter. 2 deles acontecem quando ele resolve enfrentar os edomitas, né? Os edomitas, que a gente sabe são aquelas pessoas que são descendentes de Esaú, eles atacam o reino de Judá. E Amazias ele tem o seu exército, ele organiza o seu exército com generais de 1000 e de 100 para poder comandar o seu exército. Só que ele resolve não confiar no poderio do seu exército e não confiar no Senhor. Ele resolve confiar no poder das tropas. E aí o que ele faz? Ele resolve contratar 100 mil mercenários do Reino do Norte, do Reino de Israel, que a essa altura, a gente sabe, ainda permanecia com um comportamento idólatra, mesmo não adorando mais o rei Baal, mas eles continuavam com seu comportamento idólatra, adorando os bezerros de ouro ao norte e ao sul de Israel. Então, o texto bíblico vai dizer que um profeta é levantado e ele vai alertar Amazias de que se ele continuasse daquela forma, Deus não iria lhe dar a vitória sobre os edomitas. E aí Amazias ele resolve dispensar esses 100 mil mercenários. E aí o que a gente sempre fala é Deus perdoa o pecado da pessoa, sim, perdoa, mas as consequências às vezes permanecem. E quais são as consequências? Quando você contrata mercenários, o que eles esperam? Eles esperam, nessa época, eles esperavam espoliar, tirar os espólios dos povos que eles viessem a vencer. E como eles não foram enviados para a batalha, eles perderam essa oportunidade. Então eles ficaram tão irados, que eles, quando eles voltam para Israel, eles resolvem sair saqueando toda a cidade de Judá. Então, por mais que Amazias tenha resolvido voltar atrás e não utilizar os exércitos de Israel contra os exércitos de Edom, ele vai pagar o preço porque essas pessoas que estavam irritadas vão causar uma confusão no reino de Judá e vão espoliar várias cidades, vão destruir várias cidades no processo. O segundo erro de Amazias é que quando ele derrota Edom, ele resolve fazer aquilo que na Idade Antiga era muito comum, pegar os deuses do povo derrotado e levar para si. Então, Amazias pega os deuses de Edom, leva para Jerusalém e se curva perante eles. Veja que negócio curioso. Ele sabe, ele tem o histórico, ele sabe que Deus é o único Deus verdadeiro, já tem inúmeros exemplos na história sobre isso,
Mas ainda assim, quando ele derrota o povo de Edom, porque Deus falou para ele o que ele deveria fazer, ele pega os deuses de Edom, leva para Jerusalém e se curva perante eles. É uma coisa impensável para a gente hoje em dia, né? Mas ele faz isso. Deus levanta um profeta para alertá-lo dos seus problemas, dos seus pecados, e avisa que ele seria destruído por conta disso. E quando é que acontece essa destruição? Quando Amazias comete seu terceiro erro, que é quando ele resolve atacar o reino de Israel. Ele resolve atacar o reino do norte, enfrentando o rei Jeoás em batalha. E Jeoás, ele era um deus que permanecia em idolatria, mas ele foi usado por Deus, eu entendo que foi usado por Deus para alertar Amazias, para que Amazias não fizesse aquilo, né? Jeoás fala para ele não fazer aquilo, mas Amazias não dá ouvidos, resolve atacar o reino de Israel. A gente sabe que o reino de Israel tinha mais gente, tinha mais número do que o reino de Judá, número de pessoas, provavelmente um exército maior, e por conta disso, por conta da insensatez de Amazias, Amazias enfrenta Jeoás, é derrotado. Jeoás invade Judá, derrota Judá, invade Jerusalém, saqueia Jerusalém e derruba 180 metros do muro de Jerusalém. E como é que Amazias é destruído? Amazias ele acaba sendo perseguido por um grupo de conspiradores. Ele é perseguido até a cidade de Laquis. Ali ele acaba sendo encontrado e acaba sendo morto. E no seu lugar entra o rei Azarias. E qual é a lição que fica para nós? A lição que fica para nós é para que a gente não venha a cometer erros, deslizes, sempre buscando se orientar pela vontade do Senhor. Porque se a gente não fizer isso, as consequências vão acontecer. E desastres vão acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida de Amazias. Não venhamos a desviar os nossos caminhos da vontade do Senhor, para que a gente não possa vir a sofrer as consequências logo depois. Paz e graça, que Deus os abençoe.